Nós vamos pensar nessa pergunta que todo mundo pensa quando enfrenta problemas. O que fazer quando enfrento problemas? Quando nós então falamos de problemas, estamos falando de algo que existe na vida de todos que estão aqui. Ou tem alguém aqui que não tem problemas? Tem alguém? Ih, rapaz, tem gente que não tem, hein? Então você está muito bem. Põe a mão na nossa cabeça e nos abençoa. Porque eu tenho. Quem tem problemas? O problema não é o problema. O problema é como você, põe aí, o que você faz nesses momentos. Porque a depender do que você faz, você não resolve. Você piora. O que nós vemos muitos fazerem nessa hora? Número 1 da lista, reclamar, murmurar, duvidar do poder de Deus. Então essa é a pior reação que você pode ter diante dos problemas. Eu duvido que o seu problema seja maior do que o povo em Israel enfrentava na época de Samaria. Vou lhe mostrar. Eu duvido que tem alguém aqui nessa igreja que diga: o meu problema é maior do que o deles. Vou lhe mostrar. Põe aí. E sucedeu, depois disso, que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Então olhe para mim, por favor, preste atenção. Imagine aqui que o altar seja Samaria. Aqui no átrio fosse a porta da cidade. E aí onde vocês estão fosse o arraial dos sírios. Então eles cercaram a cidade, e se cercou, ninguém entra, ninguém sai. Inclusive comida. Olha o tamanho do problema. E como não bastasse isso, a chuva que Elias tinha profetizado não caía 3 anos e meio. Então, cidade cercada, não tinha chuva, não cresciam mais as plantações, não tinha o que colher, porque não tinha água, animais não tinham o que comer, porque não tinha pasto, era miséria mesmo. Ele não disse que havia fome, ele disse que havia o quê? Grande fome. Põe aí o texto novamente. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 peças de prata. Então a peça de prata era o dinheiro daquela época, a gente traduziu em reais da média de 5.200 reais. Uma cabeça de jumento. Porque nessa hora não valia ter dinheiro, porque eles tinham dinheiro, mas não tinha o que comprar. Então, a miséria era tão grande que uma cabeça de jumento valia por volta de 5.200 reais. Cabeça de jumento não tem carne, é só osso. Ou estou enganado? Mas não tinha. Pessoal, era das pessoas caírem na rua de fome, animais esqueléticos. Aquela cena que você vê de Etiópia. Fome, fome mesmo, de procurar e não ter o que comer. Tem alguém aqui comendo cabeça de jumento? O pior vem agora. E a 4ª parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata, traduzindo por volta de 325 reais. A grosso modo, vamos lá. Esterco é o que, gente? Fezes? Você está sendo bem educado, hein? Cocô, desculpa. Era tão grande a fome que eles estavam comendo cocô. Pagando isso aqui, não tinham o que comer. E aí, o que fazer? Aí vem a questão. O que eu faço quando eu tenho um problema? Seja pequeno ou seja grande? Vou reclamar, vou murmurar, vou ficar contando para a vizinha, vou ficar contando para os outros? Não. Perguntaram lá, no ato de desespero. Não tem profeta aqui não? Tem ninguém que possa mudar essa situação? O que eu posso fazer? Cadê os homens de Deus? Cadê os profetas? Eliseu foi lá e fez o quê? O segredo é o quê, gente? Profetizar. Como eu falei no começo da reunião, quando a profecia sai da boca de alguém que crê, ela não pode voltar vazia. Elias profetizou que a porção dobrada chegaria sobre Eliseu, e ainda que na hora da morte chegou, porque a profecia tem que se cumprir. Amém? Aqui, Eliseu, aquele que morreu, que eu falei no início da reunião, profetizou. Olha o que Eliseu disse, põe aí. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor:
amanhã. Quando foi, gente? Amanhã. Quase a esse tempo, ou seja, mais ou menos essas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Isso aí são medidas daquela época, ciclo. Mas para você entender isso aí, era Eliseu dizendo, enquanto hoje vocês pagam 5.200 reais por uma cabeça de jumento e 300 e pouco por esterco de pombo, amanhã vocês vão ter farinha em abundância, vocês vão ter cevada em abundância por preço de banana. Amém? Creram? Eles creram? Creram nada. Creram nada a princípio. Olha a primeira voz que eles ouviram. Põe aí. Porém, um senhor, em cuja mão do rei se encostava, ou seja, alguém de confiança. Cuidado, porque às vezes a palavra de dúvida ou de morte vem de alguém de quê? Confiança. Então você tem que ouvir a voz de Deus. Respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poder-se-ia fazer isso. Olha aí que palavra de dúvida. Ele disse assim, então, vai abrir janela dos céus para vir tanta fartura, não tem de onde vir, a cidade está cercada. Você vê, ele colocou em questão aí exatamente o que nós cremos que vai acontecer, que Deus disse lá em Malaquias, que Deus vai abrir o que, gente? Janela dos céus. É exatamente o que ele disse. Vai abrir janela do céu? Vai abrir sim janela dos céus, amém? E aí, ele disse, Eliseu, eis que verás com os teus olhos, ou seu incrédulo, seu cabeçudo, era o que Eliseu estava dizendo, você vai ver com os teus olhos, porém disso não comerás. Era Eliseu dizendo para ele, eu sou profeta, Deus está comigo, e se eu estou falando vai se cumprir, e você vai ver e você não vai comer. Desculpa, cuidado, hein? A gente entra aqui segunda-feira vestido de profetas para abençoar vocês, então não me venha duvidar. Porque se você ficar duvidando aí no seu interior, pensando assim, como que isso vai acontecer? Como que eu vou arrebentar? Como que eu vou ser dono do meu próprio negócio? Como que vai acontecer esse ano, esse mês, isso ou aquilo? Eu acho que não vai acontecer não. Eu acho que o pastor Menezes entra segunda-feira para querer ficar motivando a gente. Cuidado. Você vai ver acontecer na vida dos outros e você não vai ver se cumprir na sua vida. Não duvide, creia. Não vou ver não na vida dos outros, porque eu vou embora, vou sair da igreja. Você vai ligar o rádio e você vai me ouvir, mostrando os testemunhos. Vou embora, não vou ver nada. Você vai ligar a televisão, Deus vai dar um bug na sua TV, vai aparecer eu lá, na televisão, pegando testemunhos e você lá, assistindo o testemunho dos outros. Cuidado. A gente está falando aqui em nome do Senhor. Amém? Vai acontecer na vida de quem crê e obedecer a palavra de Deus. Vai acontecer na vida daqueles que estão aqui querendo sim vencer, prosperar, ter uma vida abundante, mas você também que quer ter um relacionamento com Deus. Você que quer salvação, você quer prosperidade, você quer ter dinheiro, mas você também quer salvação. Você que quer olhar para Deus não como servo, não como um garçom que você toca num botãozinho e Ele te serve, mas você que quer ser servo dEle que é o único Senhor. Na sua vida vai acontecer, pode ter certeza disso. Vai acontecer sim, na vida daqueles que não colocarem o dinheiro em primeiro lugar. Dinheiro é um excelente servo. Ele não presta para ser o seu senhor, senão ele acaba com você. Quem está entendendo? Então vai acontecer. Amém. Você tem que crer, senão vai ficar só aqui, Às vezes quem chega novo, crê mais do que quem já está há muito tempo. O testemunho não pode causar dúvidas em você, ele tem que alimentar a sua fé. Então, ele profetizou, o outro segredo é não ficar perguntando como vai acontecer. Olha o que aconteceu, aqui que vem o legal, aqui que é o legal da história. Para os incrédulos, para aquele sujeito que ficava querendo saber como vai acontecer, olha o que Deus fez, Deus mudou tanta coisa para fazer acontecer e calar a boca daquele incrédulo. Diz assim, por favor, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta. Lembra? Samaria como se fosse o altar. Aqui é o quê? Falei, gente. A porta da cidade. E aí onde vocês estão? O arraial dos Sírios. Então os leprosos estavam onde? Na porta. Vai. Os quais disseram uns aos outros: para que estamos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, o que há na cidade? Fome.
e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui também, morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, aí onde vocês estão, exemplo. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém. Calma, olha como aconteceu. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Então, imagine, olha o que Deus fez. 4 leprosos, cadê os 4 leprosos? Vamos lá, já estão descalços? Estão descalços? Tem que ser descalço, porque não tinha sapato naquela época. Então, ó, sapato faz o quê? Barulho. Eles tinham sandálias, ou se é que tinham. Percatas, é isso aí. Percatas. Precatas. Precatas. Anda aí, leprosos. Cadê o som? Está ouvindo alguma coisa? Não faz barulho. Mas olha o que Deus os fez ouvir. Vamos ver se vocês estão prontos aí. Vamos encenar aqui agora. Quando eu falar já, você vai bater os pés aí no chão com toda a força. Cuidado aí com artrite, artrose, cuidado com o joelho. Mas pisa forte, calma, e dê um grito. Ah! Espera aí, vamos lá. Eu falar já, pisa no chão com toda a força e grita, grito de guerra, de vitória. Vamos lá, mostra a força aí. 1, 2, 3, pisa aí. Tá meio murcho esse grito aí, hein? Eu não corri com isso. Eles vão andar e você vai gritar. Vamos lá, anda aí. Vai. Foi isso aí que eles ouviram. 4 leprosos andando e eles ouviram um som como esse. Caíram fora. E os leprosos chegaram lá. Cadê eles? Foram embora. Quem fez isso? Em resposta ao quê? A profecia. E aí, põe aí Eliseu, por favor. Então saiu o povo, os leprosos e o povo da cidade, saqueou o arraial dos sírios e havia uma medida, lembra aí o que ele falou que ia ter, e havia uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra do Senhor, amém? Do jeito que ele falou, se cumpriu naquele dia. E tinha lá comida, tinha lá ouro, tinha lá prata, e eles entraram lá e fizeram a festa. A palavra não volta vazia. Amém, gente? Se proíba de ficar perguntando como. Se Deus for contigo, se essa aliança que você tem aí não for só uma aliança de ferro, de metal, mas for uma aliança aqui dentro, então não tem como dar errado. Deus vai mudar a sua história.